Como toda palavra, ela precisa de... A palavra, para ela ter poder, para ela ser sobrenatural, ela precisa que a gente gere ela. Quem está me escutando? Eu preciso de alguém que queira gerar essa palavra junto comigo. Tem alguém que queira gerar junto comigo essa palavra? Quem está com fome de Deus? A tua fome gera em mim essa palavra. Amém? É uma palavra que eu gosto há muitos anos, mas é aquela história, eu nunca preguei, hoje vou pregar. Então, amém. Deus vai me dirigir. Eu não estou preocupado em pregar bonito, mas eu estou preocupado em trazer a palavra de Deus hoje para todo mundo. Amém, amados? Trazer uma palavra que realmente mude as nossas vidas, que toque profundamente em nós. Amém? Maurício está aqui, graças a Deus. Feliz em te ver. Eu tenho que anunciar, porque às vezes o pessoal de lá não dá para ver ele aqui nesse cantinho. E normalmente o Maurício fica lá naquele canto. Aí hoje ele está aqui, então amém. Então, essa palavra, ela precisa ser gerada e ela pode, quem está me escutando, há poder nessa palavra para mudar completamente a sua vida hoje. Quem está me escutando? O que eu vou trazer aqui é uma palavra que ao longo do tempo tem mudado a minha vida. Então eu não estou falando de uma coisa que alguém me contou. Estou falando de alguma coisa que eu experimento. E tem experimentado e tem sido bom para mim. Tem sido bom para mim. Eu prego para vocês, e a palavra que eu prego é a palavra que me transforma também. Que me questiona, que me faz pensar, que aperta meus parafusos, organiza minha mente. Amém? Então, hoje é essa palavra que eu vou trazer. Vamos estar em 2 Reis, capítulo 4, por favor, versículo 38. Segunda Reis, segundo livro de Reis, 4, 38. Quem está ligado, diga amém? Vamos lá. E, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos... Parou. Ah, tá certo, correto. É porque a minha tradução está diferente. Vamos mandar. E, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Sotério, estenda as mãos na minha direção. Fala: papai, abençoa o João. Ele vai pregar a tua palavra. E eu quero gerar, pela minha fome, essa palavra essa noite, para que ela seja transformadora em minha vida, como tem sido na vida do João, da família dele. Então, Senhor, que role o teu poder dentro de mim, que o Senhor dirija tudo a partir de agora dentro de mim, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus, ele tem, no momento que ele estava sendo tentado pelo diabo, que está lá descrito em Lucas 4, em Mateus 4 também, o diabo ele diz para Jesus: toca naquelas pedras para que se transformem em pães. Quem está me escutando? Quem se lembra disso? Amém? E Jesus dá uma resposta interessante para ele. Ele diz:
nem só de pão viverá o homem. Fala comigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Mas quando ele fala isso, implicitamente você entende que também de pão viverá o homem. Porque nem só de pão viverá o homem, senão ele diria, o homem não vive de pão, ele vive da palavra que sai da boca de Deus. Mas ele disse, nem só de pão, significa implicitamente que que o Senhor nos deu necessidades humanas, um monte de necessidades, e hoje eu vou falar um bocado disso, amém? Conforme o tempo permitir. E aqui Eliseu, profeta, líder do que era chamado de escola de profetas, amém, amados? Embora eu realmente acredite que não tem escola para esse negócio, amém? Mas era chamado de escola de profetas, porque era um grupo de profetas que se reuniam porque eram profetas. E aí eles estavam lá sendo discipulados por Eliseu e bateu a fome. Fome é uma necessidade humana básica. Amém? Só para... Me lembra da Kari, tá? Tá aqui a Kari e tá aqui... Hã? A Ana tá aqui? Tá? Vamos consagrar hoje? Sim, depois você. Vamos consagrar, Ana? Vamos, igreja? É que eu vi lá no canto que é porque o óculos às vezes falha. Poxa, ainda bem que eu vi vocês aí. Não vi a Ana. Mas também vocês vão ver a Ana. Ela é pequenininha. Negocinho. Amém. Cara e Felipe não podiam produzir com Anthony. Não rola, não rola. Verdade. Você não pegou nem outro, mas a Anthony é o filhinho dele. Então, galera, a Bíblia está contando hoje, está falando para a gente de uma necessidade humana básica e urgente. E profeta comendo é o seguinte, amém, amados? Junta a profetada para comer, come com vontade. Quem está me ouvindo? Aqui na igreja nós temos alguns exemplos. O Rodrigo, ele está na escola de profetas. Quando ele se formar, vai dar um prejuízo, porque profeta comendo é violento o negócio. Então eles se reuniam, a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos e já deviam estar sendo discipulados há um certo tempo. Num determinado momento, Eliseu percebeu que eles estavam com fome e chamou um cara e disse assim, pô, prepara um caldo aí, um rango aí pro pessoal. E aí o cara foi lá, não deve ter achado nada muito bom dentro de casa para fazer um rango pro pessoal, e saiu e disse, vou colher umas ervas. E a Bíblia diz que ele saiu e buscou essas ervas, e conforme ele procurava, ele encontrou ervas, e essas ervas eram alimento que dispunha para ele ali naquele momento, e ele cria que esse alimento era realmente bom. Ele próprio ia comer daquilo ali. Então aqui, na minha Bíblia, diz até o nome das ervas. Aqui eu acho que não apareceu. Apareceu? Os nomes horríveis. Coloquídeas. É um negócio assim, não tem ninguém que estude botânica aqui, eu fico tranquilo. Então ele foi lá, catou essas ervas, eram ervas que ele achou que eram boas, e foi feito um caldo, quem está me ouvindo? E todos comeram. Por quê? Eles não eram evangélicos, amém, amados? Se fossem evangélicos, iam parar todos em volta da mesa, eles iam levantar a oração, aí dava tempo de alguém perceber. Mas eles foram direto, e eu sei que quando a fome aperta, ela tem urgência. Amém? Fome tem urgência. Quem concorda comigo? Fome tem urgência, Samanta. É verdade.
As mulheres grávidas dessa igreja aqui, quando a fome é aberta, amém? Sai da frente. As lactantes também e os nenéns mais do que todos. Porque quando o neném está com fome, ele berra. Vocês já tentaram mandar o neném parar de berrar quando ele está com fome? Neném com fome, porque a fome tem urgência. Fome é uma necessidade humana básica. Amém, amados? Fome é real, é concreto, não é... É muito real. E a gente viu que esse pessoal comeu crendo, achando que aquela comida era boa. Só que a comida estava envenenada. E alguém gritou, mostra na panela, e o pessoal entrou em parafuso ali naquele, deve ter levado um susto tremendo. E Eliseu fez uma coisa que eu não sei, alguém aqui é do Nordeste? Maurício, que eu acho que não tem, Farias perdeu esse lugar, tem o Fatality, tem o Robson, a Gia, pois é, a Jussiara. Galera, Eliseu não piscou, taca a farinha. Taca a farinha que resolve, amém? Está me estudando? Lasca a farinha. Aí eu já ouvi algumas pregações, algumas pessoas falando, é um negócio interessante, o pessoal fala, não, lasca a farinha que resolve. Não, porque a farinha tem uma propriedade de absorver as gorduras e tal. Porque a farinha, ela pode de repente ter combatido o pH, podia ter o pH ácido do veneno básico, sei lá do que, a farinha neutralizou. Ou porque a farinha tem lá uma bioquímica apropriada que mata. Eu não quero explicar nada disso, não. Eu acho que isso é coisa de profeta. Profeta é papo de maluco, taca a farinha. E como era um ambiente só de profeta, o pessoal tacou na boa, porque disse assim, profeta, quando dá direção, fala pro teu irmão do lado, direção de profeta, é tudo maluquice. Direção de profeta tem pé nem cabeça. As pessoas falam para você fazer uma coisa que você diz, mas isso não tem sentido. Vem alguém e diz assim, olha, você está com esse problema assim, 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 olha só, eu vou te dar uma direção, e dá uma direção segundo a palavra de Deus, e dá uma direção segundo a oração. A palavra de Deus é aquilo, você diz assim, mas pô, mas isso é maluquice, isso não vai dar certo nunca. Dá. Por quê? Porque é profeta. Profeta, ele está te entregando uma direção de Deus. E aquilo ali realmente não tem pé nem cabeça. Olha para mim, desde quando farinha resolve o problema de veneno? Não tem sentido, taca a farinha. Ele vai morrer com farinha e tudo. Até porque, do jeito que eles estavam com fome, ninguém largou a farinha. A Bíblia não consta aqui que eles não tenham comido a farinha. Eu acho que eles comeram o caldo e a farinha também. Amém? Então eu acredito que porque estavam com fome, Eliseu deu aquela direção louca, bota a farinha. Todo mundo que era louco igual a ele também entendeu que era a palavra profética, obedeceu, comeu e não aconteceu nada. E não estava mais envenenado. Amém? Amém? Todos nós tivemos um primeiro nascimento natural em Adão. Quem entendeu o que eu falei? Amém. Todos nós tivemos um nascimento natural em Adão. Nós temos um homem natural em nós. E Deus, Ele nos coloca essa natureza. E eu quero colocar uma coisa interessante, mesmo as pessoas nascidas na igreja. Eu acho isso importante, dizer assim, não, eu nasci, fui criado na igreja, aprendi tudo, desde garotinho, meu pai era crente, minha mãe era crente, eu não faltava nenhum culto, fui para a escola bíblica dominical. Brother, você tem uma natureza adâmica. Você tem um lado da tua natureza que é totalmente natural. O teu entendimento das coisas é natural. E no meio dessa situação, todos nós temos questões de carências não resolvidas. Quem está me escutando?
Fala comigo, todos temos carências não resolvidas. Quando eu falo todos, é todos mesmo. O rico, o pobre, homem, mulher, o culto, o ignorante, o espiritual, o não espiritual. Todo mundo, o que é criado na igreja, o que não é criado na igreja, todo mundo tem questões de carências não resolvidas. Todo mundo. Todo mundo. E Deus nos lança no mundo, nos lança na existência, nessa aventura da existência, para lidar com essas carências. Carências em todas as áreas que a gente pode imaginar. E aí, talvez, até para aqueles que são criados na igreja, ou que tiveram uma criação melhor, vai dizer, não, mas a gente vai lidando com as carências e vai resolvendo. Só que com o passar do tempo, você descobre que não é tão fácil assim suprir as carências. Que essas carências humanas, esse déficit emocional, déficit psicológico, espiritual, não é tão fácil assim você resolver isso. Não se resolve isso de forma automática na vida. A gente não vai vivendo e as coisas vão vindo de forma fácil. Sempre começam a pintar lacunas e buracos de carências na nossa vida, na nossa existência, que a gente não consegue resolver. E Deus está nesse processo. E Deus permite isso. Quem está me escutando? E são carências legítimas, que não são facilmente supridas. Eu comecei a ver aqui, por exemplo, a própria carência de comer. Fácil de resolver, né? Fácil de resolver? Dá para comer qualquer coisa? Você pode comer. Você pode comer um monte de coisas que vão te deixar doente. Mesmo que não seja imediatamente doente. Mas vai comendo miojo. Manhã, tarde, noite, miojo. De manhã você come aquela coisa boa, tipo comida saudável. Salgadinho, daquele ungido. Já viu o salgadinho ungido? Ele é ungido com óleo. Você pega assim nele, aquele negócio. Não é isso? Pega um salgadinho ungido no café da manhã. Pega um miojo na hora do almoço. Comer não é tão fácil. Deixa eu colocar uma coisa. Mas ninguém ensina isso pra gente. A gente vai à luta. Vai à luta e vai vivendo de azia. Quilos e quilos, amém, amados? Hoje eu estava falando lá em casa, eu como qualquer coisa, aí Rebeca, duvido. Eu digo, o quê? Eu como miojo, eu comi muito. Tinha quase 100 quilos de miojo. Você lembra, né? Era muito miojo, brother. Eu era solteiro, então eu morava sozinho, era miojo, biscoito de chocolate e Coca-Cola. Só comida saudável, amém? Mas quando você tem a necessidade, quem está me escutando, diga amém? Quando você tem a necessidade, você come qualquer coisa. Porque o que importa é você comer. Por isso que é tão importante você tentar manter uma dieta, comida feita em casa, ter os lugares certos para comer. Porque se você não tiver, você vai mandar a primeira coisa que pintar na tua reta. E come mesmo, come besteira direto. Qualquer um. Quem aqui não é legítimo? Olha só, quem aqui precisa de amor e proteção dos pais? Fala comigo, amor e proteção dos pais. É uma necessidade humana legítima. É legítimo, tem que ter. Tem que ter amor de pai, tem que ter amor de mãe, tem que ter pai presente, tem que ter mãe presente, tem que ter pai com tempo, tem que ter mãe com tempo, amém, amados? Todo mundo teve? Não é tão fácil suprir essa necessidade. Ela é fácil na teoria. Mas quando você não tem essa necessidade suprida, quando isso não é equilibrado na tua vida, e isso foi um dos grandes medos que eu passei quando me separei da Giza, que a Rebeca era muito pequena, a Aline era jovem começo de carreira, e aquilo me deixava sempre preocupado, porque a ausência da presença paterna, do amor paterno,
ela vai acabar, em vez de arranjar um marido, vai arranjar um pai. Ela vai buscar um pai, porque tem uma carência dentro dela que tem que ser suprida, e é legítimo. É legítimo. Quem está me escutando? É legítimo que ela procure isso, que ela busque isso. E aí você começa a notar que quando falta alguma coisa, você supre com qualquer coisa que pintar. E eu me lembro, eu perdi meu pai aos 15 anos, meu pai era um cara muito ausente, trabalhava fora, e eu comecei a buscar pai em qualquer coisa. No jornaleiro, no cara do bar, no professor na escola. Isso é um negócio que zebra a cabeça da gente, porque a carência, ela está ali. A carência pela mãe, a carência pelo pai. E hoje em dia nós temos uma figura nova, nós temos a figura da mãe ausente. A figura da mãe ausente porque não dá, os dois trabalham, a mãe às vezes não consegue, o pai às vezes só a renda de um, normalmente, na maioria das famílias, só a renda de um não é suficiente para manter, normalmente os dois trabalham, e aí começa a ter aquela complicação, porque querendo ou não querendo fica uma carência. Carências humanas legítimas. Quem está me escutando? Fala comigo, é legítimo isso. Então, apesar de ser uma coisa básica, é uma carência que ela tem acontecido na vida das pessoas e acontece. Nós temos a questão da saúde. Saúde é uma carência legítima. Fácil, não é não? De manter? Fácil? Que não. Tem que ter assistência médica. Tem que ter assistência médica, tem que ter remédios. A vida inteira. Mas se você não tem médico, como grande parte da minha vida eu não tive médico, eu não tinha acesso, o sistema de saúde no Brasil vai ficar uma bênção, amém, irmãos? O nome de Jesus vai melhorar muito, o nome de Jesus vai melhorar. Amém? Mas eu não tendo acesso, eu ia me medicando como funcionário da farmácia. Nunca ninguém passou por isso aqui, não? Só eu e o Soros. Alguém já passou por isso aqui, na falta de médico? O cara da farmácia era meu médico. Eu digo, eu estou com dor aqui, eu quero ter um remédio bom aqui. Aí me vendia mais caro, né? Saúde é uma carência legítima. E só quem já esteve no hospital sabe como é importante a gente ter isso. E aí você começa a buscar isso de qualquer maneira. E aí eu derrapo para a área espiritual. Você começa a buscar os curandeiros espirituais também. Médico espiritual que faz cirurgia espiritual. Já ouviram falar disso? Agora não está muito na moda não, mas já teve muito na moda no Brasil. O pessoal está com medo, né? Hã? Depois do João de Deus o negócio complicou. Mas rola que o pessoal diz assim, não, eu estou com... Que coisa mais legítima do que a pessoa estar com uma doença e os médicos não descobrirem a cura. Ela diz assim, não, mas vai lá em fulano de tal, que tem um espírito desencarnado do médico que viveu há não sei quantos anos atrás, que vai aparecer lá e vai fazer uma cirurgia espiritual em você e vai te curar. A pessoa vai, porque é uma carência. Quem está me escutando? E quem tem essa carência tem urgência. Quem tem o desespero vai, leva as pessoas a fazer essas coisas, a buscar cura. E aí eu falo dos curandeiros evangélicos também. Quem está me escutando? Aqueles que vivem disso. Não estou falando daqueles que curam no nome de Jesus, não. Quem aqui pode curar em nome de Jesus? Levanta o seu nome. Não, pode levantar. Quem pode curar em nome de Jesus? Quem crê no nome de Jesus para curar alguém? Amém? Então, nessas mãos que levantaram está o poder de Deus. Amém? Só que eu não estou falando disso, eu estou falando daqueles que se utilizam para fazem disso comércio. Amém, amados? Então, todos nós temos essas carências que eu estou colocando aqui. Conhecimento sobrenatural. Quem está me ouvindo? Alguém aqui já ouviu falar que as pessoas precisam de conhecimento sobrenatural? Deixa eu falar um negócio. A gente começa a caminhada da vida
tudo parece relativamente fácil, se encaixa direitinho. Mas quem aqui já parou e chegou numa hora e diz assim, pô, nem tudo se encaixa? O desespero é tão grande que o nego vai para horóscopo. Eu fui parar na mão de cartomante para jogar carta, para falar uma coisa para mim lá. Para ver, porque a minha cabeça, eu comecei a olhar para a realidade que estava em volta e dizer assim, tem uma parte dessa realidade que eu não consigo entender. Tem alguma coisa que se move aí que não tem lógica. Tem uma parte que não é só sorte e azar. Parece que existem maldições, existem espíritos, existem, sei lá, demônio, ou será que é a posição dos astros? Tem um negócio aí que a gente não enxerga e que se move. E eu comecei a ficar desesperado em querer uma explicação para isso. Tinha que ter uma explicação. Eu fui parar em cartomante e também já fui conversar com a entidade em centro espírita. De repente, aí só que as entidades comigo ficavam enroladas, que eu começava a fazer umas perguntas que eles não respondiam de jeito nenhum. Eu me lembro que manifestou uma vez uma entidade, ela disse, eu perguntei, quem é você? Ela disse, eu sou uma rainha, fui uma rainha na Espanha e tal. Aí contou uma história da rainha da Espanha. Aí, como eu falava espanhol, lasquei conversar em espanhol com ela. A entidade não gostou, foi embora. Não sei por quê. Hã? Eu sou uma mentira. Sou um trambique para te tomar uma grana. Paraguai. Quem está me acompanhando? Fala comigo, carências urgentes, necessidades, desespero. Tem uma coisa que aconteceu comigo que motivou muito essa palavra que eu estou trazendo hoje. Ontem nós fomos, o pessoal dos Expulsos do Inferno, 4, que também são faixas pretas, nós fomos até uma galera lá. Você lembra do Jorge, pastor Jorge? Eu quero dar uma notícia para essa igreja que eu tenho certeza que vocês vão celebrar. Pastor Jorge está em plena recuperação, porque ele estava sem fé, ele viveu um momento complicado na vida dele e o Senhor restaurou ele aqui. Ele voltou para lá e Deus está dando um rebanho para ele no tatame, olha só. Ele começou a pregar a palavra no tatame. O cara que era ateu, era agnóstico, sei lá, de repente começou a sentir uma necessidade de alguém trazer uma palavra de Deus. Você vê que doideira? No treino. Aí pediu a ele, carência do sobrenatural. E Deus permitiu, e o Jorge começou a pregar. Os caras gostaram, firmaram com ele. Não, a gente está com você. Olha só que doideira. Aí ele me chamou para ir lá. Aí eu fui. Eu, Gustavo, Augusto e Careca. Rodrigão. Tá? Gustavo foi lá, sentou no tatame, aquela galera faminta de Deus, assim, ó. Os caras só voltavam com a boca aberta. E a gente trouxe uma palavra de Deus. Só que, imagina calor. O tatame era montado ao ar livre, numa sombrinha de uma árvore. Quer dizer, a sombrinha era simbólica, né, irmãos? Era muito calor a árvore do projeto. Era muito calor. Amém? Mas a gente rolou com os caras, tampou com os caras, porque os caras queriam tapar com a gente, né? Lutar com a gente. E a gente foi lá e lutou com os caras. Lutou, até ficar todo mundo morto. Aí disse, agora vamos pregar a palavra. E suando muito. Aí o Gustavo desidratado também. Gustavo puxou uma adoração lá, Deus está nesse lugar, a gente quase viu a presença de Jesus. Quase foi. Foi muito legal. E aí depois eu trouxe a palavra, Deus operou, foi maneiro.
Quando terminou, eu queria desesperadamente água. Gelada, de preferência. Aí o cara veio e me trouxe: pastor, a gente está sem água, eu tenho Coca-Cola, serve? Cara, se fosse uns anos atrás, eu bebia garrafas. Eu disse: cara, me dá ela aí. Aí ele foi lá, pegou uma Coca gelada e me deu. Eu, aquele negócio bom, gostoso. 5 minutos depois eu estava pior do que eu estava antes. Alguém já experimentou isso? Estou falando de sede de verdade mesmo, aquela que só água mata. Pois é. Aí dava a impressão que eu estava cheio de açúcar na boca. Aí o que ele disse? Quer mais uma? Quero. Porque do jeito que está o radiador aqui, tem que mandar. Mandei mais uma Coca. O que eu vejo no mundo espiritual é a mesma coisa. Cartomantes, falsos conselheiros, que estamos escutando. Conselheiro que diz que quando você tem... Porque você casa. Todo mundo que casa para dar certo, amém? Amém. Alguém aqui casou para dar errado? Não. Casou para se separar, para ter divórcio? Se você se casou para quê? Para dar certo, correto? Amém? Aí começa a ter problemas e tal, porque as carências, os dois entram no casamento, olha a perna aí, os dois entram no casamento com cheque especial devedor. Os dois estão lá, cheio de carência, aí casa, um esperando que o outro cubra o cheque, sabe qual é? Aí depois que casa, descobre os dois que estão com a conta virada aí. Quem é que vai pagar a conta? Ninguém está disposto a pagar a conta. Aí você vai buscar conselho, aí arranja um monte de conselheiro. Pô, brother, mete o pé aí. Fora essa aí tem um monte querendo. Aí tem até uma menina aí que eu estou para te apresentar. Aí ela vai aonde? No cabeleireiro, lógico. Lá no salão tem esse não. Não tem, lá no salão da Carol não tem. Na minha cadeira não tem. Chega no salão de cabeleireiro, ai, não aguento mais meu marido, o que a mulher fala? Ih, deixa de ser boba. Ô, amiga. Essa tal da amiga está sempre do cabeleireiro, não é mesmo? Ô, amiga, aí vai, cheio de bom conselho. Cheio de bom conselho para ela. Então fala comigo, quando a gente está carente, fala. A gente quer escutar alguém. A gente quer uma solução. Quem aqui não quer prosperar? Quem acha que é uma necessidade prosperar? Quem gosta de ter as coisas, de comprar as coisas, de pagar as contas em dia? Quem está me escutando? Quem quer prosperar? Levanta a sua mão. A qualquer preço? A qualquer preço? Porque a prosperidade é legítimo, é correto, é bom. Mas se coloca para você uma série de propostas, e essas propostas vêm. A gente estava falando disso aqui sobre o Bill. Mas tem muitos outros aqui, já pintou para o Dilson, para um monte de gente que está aqui dentro, que eu sei. A prosperidade por um caminho que não é de Deus e que não leva a lugar nenhum. Então, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma promessa, vou fazer uma simpatia, vou fazer um acordo lá com o chuchu. Amém? Faz um acordo com o chuchu para fazer Exu, né? Vou fazer um acordo com ele. Eu estou falando isso porque ele não tem poder sobre as nossas vidas. Por isso que eu posso brincar, mas Deus sabe por que eu estou fazendo isso. E aí, o que acontece? Você tem aquela situação e que a demanda, a necessidade faz você ter fome e querer resolver aquilo de qualquer maneira, a qualquer preço, a qualquer custo.
que sempre tem um conselheiro para te dar um conselho, para ver a forma mais rápida de você se dar bem, de você conseguir o que você quer. Quantas mulheres não receberam conselhos desse tipo? Para você botar a prosperidade no bolso? Quem está me escutando? As mulheres concordam que já receberam esse tipo de conselho? Então, isso tudo é Coca-Cola na hora da sede. Eu bebi aquela Coca-Cola porque acho que eu tinha que beber alguma coisa. O radiador estava seco. Quando a gente subiu na moto, pegamos a moto, pegamos a estrada, virei para a galera e disse: pelo amor de Deus, vou parar no lugar para beber água. Eu acho que deve ter sido Satanás que me secou. Tinha um bebedouro lá, eu não vi o bebedouro. Aí o Gustavo vai dizer: você vai parar para pagar aquela água? Eu digo: pago. Não, tinha água de graça lá. Eu digo: também, irmão. Pô, eu quero água com gás, gelada. Glória a Deus. Gente, olha para mim. Eu já tive 130, já tive até mais. Segundo o Giovanni, eu acho que eu já cheguei a uns 160 quilos. Amém, irmãos? Cara, não, meus 100 quilos é outra história. Segundo seus 100 quilos, eu acho que também é uns 160. De longe. Então, quem está me ouvindo? Cara, eu tinha muita vontade de emagrecer. Emagrecer para mim era uma demanda, era uma carência real. Emagrecer. Brother, eu fui até pro Caveirinha. Já ouviram falar do Caveirinha? Você não tem a direção do pai, não tem a direção da mãe, não tem direção de... Não tem. Você vive uma vida sem direção. Olha para mim, igreja. Uma vida sem direção, você come qualquer coisa. Uma vida sem a direção, você come qualquer coisa. Sem direção do Espírito Santo, você vai comendo qualquer coisa. E aí, o que acontece? Ao final de um tempo, religião, você quer muito, você tem um monte de carências sexuais. Quem é que não tem carência sexual? Todo mundo aqui tem carência sexual, ninguém precisa responder, amém? Todo mundo tem carência sexual? Claro que tem! Isso é bênção, é de Deus. É de Deus. Mas você vai suprir com o quê? Aí a galera fica na doideira, supre com pornografia, supre com uma mentira, joga uma mentira para dentro da alma. É uma mentira. E você se alimenta daquela mentira, e vai ficando com aquela mentira, e aquela mentira vai te governando. Como Caveirinha. Era uma mentira. Durava um tempo. O pessoal dava aquela secada, daqui a pouco. É sério, é sério. Tinha que voltar lá no Caveirinha, que era uma mentira. Pornografia assim também. Aquilo ali é veneno. Quem está me escutando? Aí você diz assim: não, agora chega. Não quero mais saber de cartomante. Não quero mais ir em sessão espírita para baixar nada, para me dizer nada. Eu agora quero Deus. Aí você diz: onde é que eu vou buscar Deus? Vou em algum lugar, vou na igreja. Aí chega na igreja, encontra um monte de especialista em Deus. Quem está me escutando? Um monte de gente especialista em Deus, que vai falar para você tudo sobre Deus, mas não pode te apresentar. Porque, preste atenção no que eu vou te falar. Eu posso saber tudo sobre alguém e não conhecer a pessoa. Se você me perguntar sobre Jair Bolsonaro, eu vou dizer o nome dele: Jair Bolsonaro, presidente da República. Nasceu no sei lá das quantas lá em São Paulo, depois ele veio aqui para a escola militar, por aí. Aí eu vou dizer um monte de coisa. Se eu pesquisar, eu acho o CPF dele, eu acho o nome da primeira mulher, da segunda mulher, acho que é só isso. É a terceira. Acho o nome das mulheres dele. Se eu pesquisar mesmo, vou achar tudo, a altura dele, tudo. Mas eu posso virar para você e dizer assim: vou te apresentar Jair Bolsonaro. Posso? Por quê? Porque eu não conheço ele. Eu sei tudo sobre ele. Eu posso dar o currículo dele, posso até a foto dele. Bota até a foto dele no Instagram. Tem foto no Instagram? Bota a foto lá no Instagram, porque eu não tenho Instagram, então não sei.
Mas isso não quer dizer que eu conheça ele. Eu não posso te apresentar, mas se você me perguntar assim, você conhece Gustavo Gorner? Eu sei, conhece Sandro Carvalho? Conheço. Peraí, eu queria falar com ele. Peraí, cara, vou ligar para ele aqui. Aí, Sandro, beleza, cara? Fala com meu amigo aqui, quero te apresentar, um cara de gente boa aí, segura aí. Só não vai entender o cara. Por quê? Porque eu conheço Sandro. Ele me conhece. Amém? Conheço Gustavo me conhece, eu posso apresentar, eu posso levar, mas muitas vezes eu estou cheio de carência, eu quero muito Deus, agora eu não quero mais Espírito, quero mais santo, quero mais cartomante, agora eu quero Deus. Vou lá na igreja, aí eu encontro um monte de... Olha, cara, o negócio é o seguinte, vou passar aqui, como é que você tem que fazer? Você vai lá pro catecismo, pro catecumenato, a gente vai estudar tudo sobre um monte de coisa, vamos pesquisar, vamos estudar. Aí tá, eu quero Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Esse poço está seco. O poço da religião está seca. Amém. Toda igreja, até essa aqui, qualquer igreja que não se aplicar às pessoas a conhecerem o coração de Cristo, a pessoa, porque Jesus é uma pessoa, é CPF, não é CNPJ. É uma pessoa com quem a gente se relaciona de verdade. Quem está me escutando? É uma pessoa que a gente fala e ele responde. A gente se relaciona, a gente chora junto, a gente grita, ele chega perto na hora da dor. Ele é uma pessoa. Ele não é uma estrutura, ele não é um conhecimento, ele não é uma página da enciclopédia, nem do Facebook. Não é alguém para ser estudado, é alguém para ser conhecido. Quem está me escutando? Fala a pessoa que está do teu lado. Jesus é alguém para ser conhecido, não para ser estudado. É para a gente se relacionar com Ele. Então a carência por Deus muitas vezes se esbarra nisso. A gente vai e fica procurando na instituição, mas a instituição não rola. O Santo falou disso aqui, ó. Vou falando assim também. E tem pessoas que acham que o pastor vai chegar aqui e vai fazer assim. E tudo vai acontecer. Não, brother. A parada é pessoal. É individual. Eu tenho que cuidar de mim. Eu vou buscar Deus lá no meu secreto, nas minhas lutas. Eu que não me cuide, eu não acho mais Ele. Eu fico conhecendo Ele também de Facebook. Fico uma relação com Jesus de WhatsApp. Não, de WhatsApp é até bem íntimo. De Facebook, sei lá, de Instagram. Seguidor. O cara vira seguidor de Jesus. Está repreendido, brother. Eu não quero isso não. Eu quero me relacionar cara a cara com Ele. Quero abraçar. Nem que seja para tomar uns cascudos de vez em quando. Porque é uma relação. Amém? É uma relação de amigos. É uma relação de Senhor também. É uma relação que às vezes Ele me abraça. E às vezes Ele fala assim, se liga aí, cara. Está pisando na bola. Está afastado de mim. Quanto tempo que você me procura, João? Não, Jesus, eu orei antes do culto. Que orar antes do culto, rapaz? Quem falou comigo foi o pastor. Eu quero falar com o João. João é outra parada. Quem está me escutando? Hoje eu tive um papo com ele assim. Por isso que eu estou tendo. Porque tem dia que eu não tenho. Só quem conversa com ele é o pastor. Eu não quero ter essa relação, não. Eu não quero me relacionar com Jesus pelo cargo. Quem me abençoa para isso? Fala aí, nós te abençoamos, pastor. Em nome de Jesus. Eu tenho essa briga comigo mesmo. E aí a gente vai construindo uma vida se alimentando disso. Anos e anos e anos. Se alimentando de veneno. Porque eu vou falar para vocês, cada uma dessas coisas é um veneno. Você busca lá a operação espiritual, não sei lá das quantas, você pode até ficar curado no teu corpo, porque Satanás tem essas coisas. Você fica curado no teu corpo e ele coloca sobre você uma doença espiritual que você vai te levar para o inferno. Porque você, a partir dali você fica cego e não enxerga mais Deus. Fica agarrado com aquele demônio, com aquela coisa. Você pode se relacionar com
Um monte dessas mentiras que eu falei da pornografia, você pode se relacionar também com um falso amigo, um falso pai, uma falsa mãe, que vai te empurrar para o deserto, que vai colocar sobre você um peso para você carregar. Quem está me escutando? Ah, mas eu tenho carência de pai. Brother, eu entendo, mas quantos entram por esse caminho? E aí você vai dizer, cara, mas agora já era, eu já comi da sopa, já comi do caldo lá envenenado. Quem aqui já comeu do caldo envenenado? Quem aqui se alimentou por anos de coisas erradas? E isso aí a gente se constitui com isso. Porque nós somos o que comemos. Nós somos o que comemos. A gente vai se alimentando de coisas venenosas, e daqui a pouco você está todo envenenado. A tua mente está envenenada, a tua maneira de lidar com as coisas está envenenada, a tua maneira de lidar com dinheiro, maneira de lidar com trabalho, maneira de lidar com filho, maneira de lidar com esposa, maneira de lidar com irmão, maneira de lidar com tudo, com Deus, está tudo errado, está tudo envenenado. Aí entra para a igreja. A igreja também não resolve. E aí eu escuto às vezes as pessoas falando, eu não consigo pensar de outra maneira. A vida da pessoa se torna uma repetição, um ciclo dos mesmos erros, os mesmos acidentes de percurso. Vai, se separa do marido, aí vai. Aí depois não aguenta ficar separado, faz um monte de besteira, o marido perdoa, a mulher perdoa, não sei o que, e volta de novo. Aí se junta, não sei o que, daqui a pouco separa de novo. Separa de novo. E se junta de novo. Separa de novo, se junta de novo. Separa de novo. Não está notando que tem que mudar alguma coisa? Pausa para meditação. Não consegue lidar com o dinheiro, está sempre enrolado, sempre endividado, sempre com problema, sempre... Como? Por quê? O que está acontecendo? Por que está assim? Por que não dá certo? Por que o casamento não dá certo? Por que a relação com os amigos não dá certo? É um ciclo. Por quê? Porque eu não consigo mudar minha maneira de pensar, não consigo mudar minha maneira de sentir, não consigo. Por quê? Porque o veneno está circulando no sangue. Anos, com a mente assim, na maneira de pensar, de sentir, de reagir. E aí a sua alma vai morrendo. Sabe aquela palavra? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu ouvi o Caio Fábio falar uma coisa bem interessante. Ele disse assim, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente sempre fala essa palavra para os outros, né? Para quem não é crente. Né? Você fala essa palavra para o cara que você está tentando converter. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí você vira para o patrão, que está cheio de grana. Ele diz assim, que adianta? Você está cheio de dinheiro aí? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa palavra não é para os outros, não é para nós. Quem está me estudando? É para nós. A gente tem que voltar lá para nós. Dizer, o que adianta? Você está querendo ganhar o mundo inteiro? Eu tenho esse problema porque eu estou nesse negócio de ganhar o mundo, amém, amados? Estou nesse negócio aí, eu faço parte de uma equipe que está tentando ganhar o mundo. Só que não adianta tentar ganhar o mundo e perder minha alma. Perder minha maneira de sentir, minha maneira de pensar. Eu vou perdendo tudo, aquilo tudo vai virando lixo, porque eu estou completamente contaminado pelo lixo do mundo, pelos espíritos mundanos, por espíritos demoníacos. Quem está me escutando? Por demônio, por Satanás, que tem que sair do meu sangue, tem que sair da minha vida, tem que sair da minha maneira de pensar, tem que sair, porque senão a gente fica envenenado e morre, a alma morre. Quem está me escutando? A alma morre, você fica sem vida, porque fica completamente envenenado por um monte de coisas que você recebeu por causa das suas carências, por causa das minhas carências, e a gente não sabia onde buscar, e foi construindo uma vida em cima de um monte de mentiras.
Mas aí eu tenho uma palavra hoje. Farinha. Fala comigo, igreja. Farinha. Quem é farinha? Farinha é Jesus. Farinha é uma pessoa. Farinha é uma pessoa que tem que entrar nesse veneno para curar o veneno. Eu não sei se ele vai sugar o veneno e levar para a cruz. Eu não sei se ele vai neutralizar o veneno do mal com o bem que está nele. Eu não sei se ele vai neutralizar o veneno da morte com a vida que está nele. Eu não sei, porque milagre não se explica. Eu sei que alguém tem que entrar nessa história. E só tem alguém capaz de mudar a nossa história do passado. Só tem uma pessoa que pode mudar o nosso passado. Quem está me escutando, igreja, fala amém comigo. Só tem uma pessoa. Não é um CNPJ, não é uma estrutura religiosa, não é um bando de regra que eu possa dar aqui para vocês. Eu não posso pegar uma cartilha e abrir, dar um monte de conselho para mudar, conselhos morais. Os conselhos morais são bons, o pastor está aqui para isso, e os líderes e pastores da igreja podem ajudar nessa área também. Mas não é isso que vai resolver, porque eu posso dar um monte de conselhos morais para você ficar moralmente reto e perder a sua alma. Vai para o inferno sem pecar. Coisa horrível, vai para o inferno sem pecar. Vai para o inferno sem pecar. Vai para o inferno tudo certinho, sem cometer nenhum erro, ainda dando esmola para os pobres. Quem está me escutando? Dá esmola para os pobres, entrega o dízimo na igreja e vai para o inferno. Porque o que livra o veneno é uma pessoa, é uma relação pessoal com Jesus Cristo. Não é você ter uma vida correta, não é ter uma vida direita. Não estou dizendo que você não deva ter, não. Você, porque você está se relacionando com Jesus, você acaba tendo uma vida direita. Acaba tendo uma vida correta. Mas não é isso que gera aquilo. É aquilo que gera isso. Quem está me escutando? E aí a gente se confunde, começa a entrar na igreja e começa a ficar patinando nessa parada aqui e vira religião. E está repreendido. Essa igreja aqui vai fugir da religião. Eu vou fugir da religião. Eu quero fugir do moralismo. Eu quero fugir de chegar aqui e fazer uma santa ceia. E essa santa ceia é só um ritual. Para a gente cumprir, de pegar o pão, de pegar o vinho, não sei o quê, de levantar o copo, de baixar o copo, dizer glória a Deus, falar Lehaim. Vira ritual também. O nosso ritual é diferente, mas é ritual. Vai acabar com esse ritual. Eu amava direto. Guto pegou essa época. A gente botava a mesa no meio, fazia todo mundo uma bola em volta, tinha uma confusão. As crianças pegavam pão também. Faltava às vezes pão, corria na hora para pegar mais pão. Amém? Era uma confusão. Eu amava isso, amém, amados? Eu tenho certeza que Jesus amava. Agora não dá mais. Porque ficou com muita gente, mas glória a Deus. Se nós tivermos uma igreja faminta pela presença do Senhor, Ele vai se manifestar no pão e no vinho. Não vai ser só um ritual. Não é só uma religião, não pode ser. Porque se nós entrarmos nisso, nós vamos chegar na porta do reino de Deus. A gente bate na porta e não entra. A porta é estreita. É a porta do relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele, pessoal com Ele. A hora que a gente pode virar para Ele e dizer: Senhor, pequei, Senhor, estou fraco, Senhor, estou tudo errado, Senhor, me socorre. Me socorre, Senhor. Me socorre que eu estou afundando. E você tem esse direito, porque Ele te deu esse direito na cruz. Ele carregou teus pecados e os meus. Quem está me escutando? Ele está sendo punido lá pelos meus pecados, sendo Ele sem pecado. O poder é dele para curar o veneno. Fim dos ciclos. Amém? Igreja, fala comigo. Fim dos ciclos. Fim das repetições. Ele entra e muda a história. Quem está me ouvindo? Chega de errar nas mesmas coisas. Ou Ele não é real. E se Ele não é real, nós somos o quê? Um monte de doido, né? O que a gente está fazendo aqui?
É claro que ele é real. Ele é real para você, diga glória a Deus. Ele é real, ele aconteceu na tua vida, ele fala com você, ele toca, ele fez milagre, ele tocou, ele mudou a tua história. Mudou ou não mudou? Então eu não estou inventando. Eu não estou falando da minha experiência. Eu estou falando da experiência de cada um aqui. Ele entrou, mudou. E por que ele não vai mudar agora? Não vai mudar hoje? Quem está me escutando? Vai mudar hoje. No início desse ano, Bill, sei que essa palavra te marcou, a gente disse que esse ano era o ano das mudanças, das vitórias e das conquistas. E é verdade. E tem que acontecer agora. Tem que acontecer em nós. Não é do lado de fora, é do lado de dentro em primeiro lugar. É o fim dos ciclos, fim das repetições, fim dos maus tratos, sabe? Fim da mentira. Quem está me escutando? Fim da mentira. Fala comigo, igreja. Fim da mentira. Fim do veneno. Então esse negócio de se alimentar de veneno, um veneno hoje, um veneno amanhã, um veneninho aqui, veneninho ali, veneno de uma palavra maldada, veneno de uma coisa que você guardou para você se esconder, para quando chegar o pecado, você pecar, você não doer tanto. Uma palavra que um irmão te deu, um diácono te deu, um irmão lá de uma outra igreja, um profeta te deu uma profetada. Eu me escondo naquela palavra porque isso retarda o tempo que eu tenho que dizer para mim mesmo: eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Jesus, você está aqui, me muda. Cura o meu veneno, arranca esse veneno de anos de história. Quem está me escutando? Fala comigo, arranca esse veneno de anos da minha história. Anos de mentira. Anos de religiosidade. Amém?